Bem-vindos, queridos amigos. Você já olhou para a sua vida, o ciclo interminável de tarefas, as noites sem dormir, os sacrifícios silenciosos que passam despercebidos pelo mundo, e se perguntou se algo disso realmente importa? Em um mundo que aplaude a fama e as conquistas visíveis, é fácil sentir que uma vida dedicada ao serviço de uma família ou a um dever silencioso é insignificante. Mas e se eu lhe dissesse que, aos olhos do céu, a realidade é exatamente o oposto? E se as coroas mais radiantes não estivessem reservadas para os reis e bispos da história, mas para a mãe cansada, de pé na pia da cozinha? Hoje vamos explorar uma das revelações mais profundas e comoventes do Padre Pio. O momento em que ele retirou o véu do mundo espiritual para revelar uma coroa gloriosa e pesada, esperando por uma mulher que achava que sua vida havia sido desperdiçada. Antes de entrarmos nesta história sagrada, vamos tirar um breve momento para abrir nossos corações uns aos outros. Se você está carregando um fardo hoje, se sente invisível ou cansado, por favor, escreva sua oração nos comentários abaixo ou simplesmente digite amém se lhe faltarem palavras. E peço a você, como um ato de caridade, que role para baixo e encontre um irmão ou irmã em necessidade, responda a eles com uma palavra de encorajamento. Que ninguém em nossa comunidade percorra este caminho sozinho. Para entender o peso desta história, devemos primeiro compreender o coração de São Pio de Pietrelcina. Muitas vezes nos lembramos dele pelos estigmas, pelos milagres de cura e sua capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas talvez seu maior dom fosse a capacidade de ver a alma como Deus a vê. Padre Pio vivia em dois mundos simultaneamente. Enquanto seus pés caminhavam pelos pisos de pedra do mosteiro em San Giovanni Rotondo, seu espírito estava constantemente sintonizado com o sobrenatural. Ele via anjos da guarda ao lado dos visitantes. Ele sentia o cheiro do pecado ou a fragrância da santidade. E, ocasionalmente, Deus permitia que ele visse as recompensas eternas sendo preparadas para seus filhos espirituais. Este relato específico nos leva de volta à paisagem acidentada das montanhas Gargano, em meados do século XX. Era um tempo de dificuldades. A Itália estava se recuperando da devastação da guerra, e a vida para as pessoas comuns era uma luta diária pela sobrevivência. Entre os milhares de peregrinos que afluíam ao mosteiro estava uma mulher. Vamos chamá-la de Maria, uma representante de tantas almas fiéis. Maria não era uma mística. Ela não era uma freira enclausurada em um convento. Ela era mãe de uma família numerosa, vivendo uma vida que, vista de fora, parecia totalmente comum. A vida de Maria era definida pelo serviço. Suas mãos estavam calejadas pelo sabão de soda cáustica e pela água fria de esfregar roupas no rio. Suas costas doíam de carregar lenha e água. Seus dias eram um borrão de cozinhar, limpar, remendar e cuidar de crianças que muitas vezes estavam doentes ou famintas. Para o mundo, ela era apenas uma camponesa. Mas internamente, Maria sofria de uma profunda fadiga espiritual. Ela olhava para os padres celebrando a missa, olhava para as freiras em seus hábitos e sentia uma profunda sensação de inutilidade. Ela acreditava que para ser santo era preciso fazer grandes coisas. Ela pensava que, porque sua vida era consumida pelas tarefas mundanas de uma casa, ela estava falhando em servir a Deus. Ela sentia que sua vida era pequena, desperdiçada e invisível. Ela fez a jornada pelas estradas sinuosas até San Giovanni Rotondo com o coração pesado, não apenas por causa de sua exaustão física, mas por causa desse desânimo espiritual. Ela esperou nas longas e lotadas filas para a confissão, tremendo ao pensar em falar com o santo frade. Quando sua vez finalmente chegou, ela se ajoelhou atrás da grade. O cheiro de incenso e a distinta fragrância de rosas
que frequentemente acompanhava o Padre Pio, preenchendo o pequeno espaço. Ela começou a confessar seus pecados, mas logo seu verdadeiro fardo transbordou. Ela confessou sua frustração. Ela disse ao Padre Pio que sentia que não estava fazendo nada para Deus. Ela chorou ao descrever seus dias. Padre, eu rezo, mas minhas orações são distraídas pelas crianças. Quero ir à igreja, mas preciso ficar em casa para cuidar dos doentes. Minha vida não é nada além de lavar pratos e varrer o chão. Sou inútil para o reino dos céus. Ela esperava uma penitência. Esperava talvez uma repreensão por sua falta de gratidão. Mas em vez disso, houve um longo silêncio do outro lado da grade. O Padre Pio, que estava ouvindo com a cabeça baixa, de repente olhou para cima. Mas ele não estava olhando para a grade de madeira. Seu olhar parecia penetrar através do mundo físico para o eterno. Sua expressão mudou de confessor severo para uma de admiração e profunda ternura. Ele falou com ela, com a voz tremendo de emoção. Minha filha, disse ele, se você pudesse ver o que eu vejo. Ele então começou a descrever uma visão que Deus estava colocando diante de seus olhos naquele exato momento. Ele lhe disse, eu vejo uma coroa. Ela está sendo preparada para você no céu. Não é uma simples coroa de flores, mas uma coroa de ouro, pesada de glória. Maria ficou atordoada e em silêncio. Ela não conseguia acreditar que ele estava falando com ela. Padre Pio continuou, descrevendo o resplendor desta coroa. Ele disse, esta coroa é cravejada de pedras preciosas, tão brilhantes, que nos cegariam se as víssemos com olhos terrenos. Você sabe o que são essas pedras? Elas são suas lágrimas. São os momentos em que você engoliu sua raiva quando estava cansada. São as noites que você passou acordada com uma criança doente, negando a si mesma o sono. Cada vez que você varreu o chão por amor à sua família, Deus poliu um diamante para sua coroa. Então, o Padre Pio disse algo que a abalou profundamente, algo que serve de lição para todos nós. Ele disse, vejo as coroas de bispos e vejo as coroas de reis, mas a sua é mais brilhante porque você serve nas sombras, sem aplausos, unicamente por dever e amor. Este é o martírio do coração. O santo explicou a ela a teologia do martírio branco. Na igreja primitiva, havia o martírio vermelho, sangue derramado por Cristo. Era visível, dramático e instantâneo. Mas há também um martírio branco, um martírio sem sangue. É o lento morrer diário para si mesmo. É a mãe que coloca suas próprias necessidades em último lugar, dia após dia, ano após ano. É o pai que trabalha em um emprego que não gosta para colocar comida na mesa, oferecendo seu suor como oração. Este martírio não é visto pelos historiadores, mas é visto por Deus. O Padre Pio disse a Maria, você acha que suas distrações na oração são um fracasso? Quando você se volta do seu rosário para consolar uma criança chorando, esse ato de amor é uma oração mais poderosa que palavras. Sua cozinha é seu altar. Seu trabalho é sua liturgia. Essa revelação transformou Maria completamente. Ela não saiu do confessionário com uma carga de trabalho mais leve. A louça e a roupa ainda a esperavam em casa. Mas ela saiu com uma visão transformada. Ela percebeu que sua vida não era uma série de momentos desperdiçados, mas uma caça ao tesouro, onde cada pequeno sacrifício era uma moeda de ouro a ser guardada no céu. Essa história nos força a fazer uma pausa e refletir sobre nossas próprias vidas. Com que frequência caímos na armadilha de medir nosso valor espiritual pelas nossas atividades espirituais? Pensamos que só somos santos quando estamos no prédio da igreja ou quando estamos lendo as Escrituras. Mas o Padre Pio nos ensina que a santidade mais elevada é frequentemente encontrada nas realidades mais mundanas, desde que sejam vividas com amor. Padre Pio frequentemente falava dessa conexão entre o terreno e o divino. Certa vez, ele escreveu a uma filha espiritual,
Jesus não pede que você faça grandes coisas, mas que faça pequenas coisas com grande amor. Isso ecoa a pequena via de Santa Teresinha de Lisieux, uma santa que Pio amava profundamente. Teresinha, como a mãe de nossa história, percebeu que não podia ser missionária ou mártir no sentido tradicional. Então ela decidiu buscar a santidade, dobrando guardanapos e tolerando irmãs irritantes. Padre Pio validou esse caminho repetidas vezes. Vamos nos aprofundar em por que o Padre Pio considerava essa coroa tão pesada e brilhante. Tudo se resume à pureza da intenção. Quando uma pessoa faz algo grande em público, talvez dando uma grande doação ou liderando um ministério, há sempre a tentação da vaidade. Recebemos elogios, nos sentimos bem conosco. Esse elogio é uma recompensa aqui na terra. Mas a mãe trocando uma fralda às 3 horas da manhã, não há aplausos, não há placa com o nome dela. Há apenas o ato de serviço e o amor pela criança. Como não há recompensa terrena, a recompensa celestial permanece intacta, acumulando juros. Deus é a única testemunha, e Deus é um pagador generoso. Há outro aspecto tocante da vida do Padre Pio que reflete esse respeito pela vocação oculta da maternidade. Envolve sua própria mãe, Maria Giuseppa, conhecida carinhosamente como Mama Peppa. Quando o Padre Pio foi ordenado sacerdote, sua mãe estava lá, com os olhos cheios de lágrimas. Ao longo de seu ministério, sempre que ela o visitava, algo extraordinário acontecia. Era costume os fiéis se ajoelharem e beijarem a mão do padre, pois suas mãos são ungidas para segurar a Eucaristia. Mas quando Mama Peppa tentava pegar a mão do Padre Pio para beijá-la, ele a puxava. Em vez disso, o grande místico, o homem que carregava as feridas de Cristo, pegava as mãos pequenas e gastas pelo trabalho dela nas suas. Ele se curvava e beijava as palmas das mãos dela. Quando perguntado por que fazia isso, ele respondia: se não fosse por estas mãos, não haveria padre para segurar a hóstia. Ele reconhecia que seu sacerdócio, seu ministério e todas as almas que ele salvou eram, em parte, fruto do sacrifício dela. A vida oculta dela, sua pobreza, sua orientação. Estes foram os alicerces sobre os quais seu ministério visível foi construído. Ele via a coroa esperando por Mama Peppa, assim como havia para a mulher cansada no confessionário. Essa perspectiva não se limitava às mães. Padre Pio aplicava isso a todos que sofriam em silêncio. Há registros dele falando com homens que trabalhavam nos campos sob o sol escaldante. Um homem lamentou que estava cansado demais para rezar o rosário no final do dia. Padre Pio disse a ele: seu suor é um rosário. Ofereça sua fadiga a Jesus e ela se torna incenso. Este é um ensinamento revolucionário para nós hoje. Vivemos em uma cultura obcecada por impacto. Queremos mudar o mundo, queremos deixar um legado. Mas o Padre Pio nos lembra que o reino dos céus é construído com os tijolos invisíveis da paciência e da humildade. Imagine por um momento a realidade espiritual de sua própria casa ou local de trabalho. Quando você segura a língua diante de um insulto, uma joia é formada. Quando você escolhe sorrir para um estranho, apesar de sua dor de cabeça, um fio de ouro é tecido. Quando você perdoa alguém que não pediu perdão, uma luz irrompe no reino espiritual que é mais brilhante que o sol. O Padre Pio nos alertou, no entanto, que esta coroa pode ser manchada pela reclamação. Se fizermos o trabalho, mas reclamarmos e enchermos nossos corações de amargura, perdemos o mérito. A chave para a visão que ele compartilhou com Maria era o desejo do coração dela de amar. Apesar de seus sentimentos de inadequação, foi a humildade dela que tornou sua coroa tão brilhante. Ela não achava que merecia nada. E é exatamente por isso que lhe foi dado tudo. Há um mistério teológico mais profundo aqui em relação ao sofrimento. Padre Pio costumava dizer: o sofrimento é a moeda do céu. Ele não queria dizer que devíamos buscar a dor.
mas que não devíamos desperdiçar a dor que a vida inevitavelmente traz. Para a mãe, o sofrimento é muitas vezes emocional. Preocupação com os filhos, o sentimento de isolamento, a perda de sua identidade pessoal. O Padre Pio via esse sofrimento como uma participação na paixão de Cristo. Assim como Cristo carregou a cruz, a mãe carrega os fardos de sua família. Certa vez, ele disse a uma mulher que sofria pelo caminho rebelde de seu filho: "Você é mãe. Você deve ser uma corredentora para ele. Suas lágrimas unidas ao sangue de Cristo podem salvar a alma dele quando as palavras falham." Ele a fortaleceu. Ele a tirou do papel de vítima passiva e a colocou no papel de guerreira espiritual. Sua cozinha era seu campo de batalha e sua arma era seu amor sacrificial. Voltemos à visão da coroa. Por que o Padre Pio disse que ela era mais pesada do que as coroas dos reis? Na ordem espiritual, peso corresponde à glória. A palavra hebraica para glória, kabod, significa literalmente peso ou gravidade. Uma vida de prazer frívolo é leve, não tem substância. Ela voa como palha ao vento. Mas uma vida de amor sacrificial tem substância. Tem gravidade. Deixa uma marca no universo. A mulher da nossa história se sentia leve de uma forma negativa. Ela se sentia insubstancial. Mas Pio revelou que ela era, na verdade, uma gigante espiritual. Sua alma havia ganhado peso através de seu serviço. Esta é uma esperança tremenda para qualquer pessoa que sinta que sua vida está passando despercebida. Nada se perde. Cada cabelo da sua cabeça está contado. E cada suspiro do seu coração está registrado. Vamos considerar também o momento desta mensagem. Vivemos em uma era onde o papel da mãe e o valor da vida doméstica são frequentemente minimizados. Dizem-nos que a vida real acontece fora de casa, no mercado, na busca de carreiras. Embora essas coisas sejam boas, a visão do Padre Pio nos chama de volta a uma verdade fundamental. A formação de almas e o cuidado da vida é o trabalho que está mais próximo do coração de Deus. O Padre Pio via o futuro e frequentemente chorava pelo estado da família. Ele sabia que se as mães e os pais perdessem de vista a nobreza de sua vocação, a sociedade desmoronaria. Ao revelar esta coroa para a mulher, ele não estava apenas confortando-a. Ele estava erguendo uma fortaleza de verdade para todos nós. Ele estava declarando que a mão que balança o berço verdadeiramente governa o mundo. Não através do poder político, mas através do poder espiritual. Enquanto refletimos sobre isso, quero falar diretamente com você. Talvez você não seja mãe. Talvez você esteja cuidando de um pai idoso. Talvez você sofra de uma doença crônica que o mantenha em casa. Talvez você esteja em um emprego onde é subestimado e sobrecarregado. Esta história é para você. O Padre Pio está olhando para você hoje com aquele mesmo olhar penetrante. Se você pudesse ver o que ele vê, veria que não está construindo um currículo para a terra. Você está criando ornamentos reais para a eternidade. Ele nos convida a mudar nossa perspectiva sobre interrupções. Muitas vezes vemos as interrupções como obstáculos ao nosso trabalho. O telefone toca, o bebê chora, o carro quebra, ficamos frustrados. Mas aos olhos do santo, estes não são obstáculos. Eles são o trabalho. Eles são a matéria-prima da nossa santidade. Há outro testemunho de uma mulher que foi ao Padre Pio sobrecarregada pelo barulho e pelo caos de sua casa. Ela pediu paz. O Padre Pio disse a ela: a paz não é a ausência de barulho. A paz é a presença de Deus. Ele lhe disse para encontrar Deus no barulho. Ele a desafiou a ver as demandas de sua família não como uma distração de Deus, mas como o disfarce de Deus. Jesus vem a nós no faminto, no sedento, no nu. Para uma mãe, Jesus vem na forma da criança que precisa de um copo de água no meio da noite. Quando vemos a vida através dessa lente, tudo muda.
A lida se torna divina. O tédio se torna uma oferenda queimada. A invisibilidade se torna uma intimidade secreta com o Criador. Padre Pio viveu isso ele mesmo. Por 50 anos, ele mal saiu do mosteiro. Ele ouvia confissões por até 15 horas por dia. Era extenuante, repetitivo e exaustivo. Ele ouvia os mesmos pecados, as mesmas reclamações, dia após dia. Ele sentia dores constantes devido aos estigmas. No entanto, ele fazia isso com um amor que atraía o mundo inteiro para ele. Ele nos mostrou que não é preciso viajar o mundo para encontrar Deus. Você só precisa permanecer no seu posto e amar até doer. A mulher que recebeu a visão da coroa acabou voltando para casa. Ela envelheceu, seus filhos cresceram. Ela eventualmente partiu desta vida. Não sabemos o nome dela nos livros de história. Não há estátuas dela em Roma. Mas se a visão do Padre Pio era verdadeira, e acreditamos que era, então no momento em que ela deu seu último suspiro, ela não foi recebida com obscuridade. Ela foi recebida com uma coroação. Ela foi recebida pelas hostes celestiais, não apenas como uma dona de casa, mas como uma rainha que conquistou o amor próprio através de uma vida inteira de martírio branco. Então, meus amigos, o que devemos fazer com este belo ensinamento? Primeiro, vamos parar de nos julgar pelos padrões do mundo. Vamos parar de olhar as redes sociais e comparar nossas vidas tranquilas com as vidas barulhentas dos outros. As coisas mais importantes acontecendo na Terra agora provavelmente estão acontecendo em quartos secretos, onde pessoas estão rezando, perdoando e servindo sem reconhecimento. Segundo, vamos oferecer nossos deveres diários. Quando você acordar amanhã e enfrentar a mesma rotina, pare por um momento. Faça um oferecimento matinal. Diga: Senhor, eu te ofereço este dia. Eu te ofereço a louça, o trânsito, o colega de trabalho difícil, a fadiga, unida ao sacrifício de Jesus, que esta seja a minha oração. Terceiro, vamos encorajar os mártires ocultos em nossas vidas. Se você conhece uma mãe que está lutando, lembre-a de sua coroa. Se você conhece um pai que está cansado, diga a ele que seu sacrifício tem peso. Seja a voz do Padre Pio para eles. Ao concluirmos esta reflexão, imagine aquela cena no confessionário uma última vez. Imagine o véu sendo retirado para você. Qualquer que seja o fardo que você esteja carregando hoje, qualquer cruz invisível que esteja pressionando seu ombro, saiba que está moldando algo magnífico. Você não foi esquecido. Você não está definhando. Você está sendo preparado. O Padre Pio, o grande santo do confessionário, viu a verdade que está oculta aos nossos olhos. Ele viu que Deus recolhe nossas lágrimas e as cristaliza em joias. Ele viu que o amor, vivido nas menores ações, constrói um monumento que durará mais que as estrelas. Que este conhecimento lhe dê força, que lhe dê um renovado senso de dignidade. Erga sua cabeça, não com orgulho, mas com esperança, pois o Rei dos Reis está observando, e em suas mãos ele segura uma coroa que serve apenas em você, uma coroa forjada no fogo do seu amor diário, esperando pelo dia em que você finalmente voltará para casa. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes, e que São Pio de Pietrelcina rogue por nós, para que tenhamos olhos para ver a glória escondida no ordinário. Obrigado por passar este tempo conosco. Até nos encontrarmos novamente. Caminhe na fé e lembre-se, você nunca está sozinho.